Bem-vindos ao Radar das Seleções, eu sou o Meca, esse é meu parceiro Rick, e hoje a gente vai falar da seleção da Espanha, uma das favoritas a campeão da Copa do Mundo, a atual campeã da Euro, a atual vice-campeão da Nations, um time fortíssimo, com uma hierarquia muito bem instaurada pelo De La Fuente. Vamos começar pelos goleiros Juan Garcia, Raya, Remiro e Unai Simões convocados. Falei da hierarquia construída, o De La Fuente é um cara difícil de abrir mão das suas convicções. Durante todo o ciclo, os três goleiros sempre foram Raya, Remiro e Unai Simon. E ele não abria mão disso. Só que o Juan Garcia já vivia a segunda temporada da carreira dele sendo o melhor goleiro do Campeonato Espanhol. O ano passado no Espanhol, esse ano no Barcelona. E realmente pediu passagem. Só que para você ver como que o cara realmente não abre mão da sua convicção, ele não deixou de convocar um dos três goleiros anteriores. Ele convocou os três mais o Juan Garcia. Então ele quer realmente dar essa oportunidade para o Juan, mas eu acredito que se fosse para levar em consideração essa mentalidade dele, eu acho que os três primeiros têm a tendência de ser convocados. Os três primeiros que eu falei, né? Raya, Remiro e o Unai Simon. Então ele tem a convicção Porém, dele e não larga isso, então, né? sim, Esse é forte. se ele for para abrir mão de algum, seria o Remiro, porque o Remiro ele é o terceiro goleiro. Então o Unai Simon é o titular, o Raya é o reserva. Ele abriria mão do Remiro se fosse o caso para entrar o Juan Garcia. Então até por isso ele convocou os quatro nessa data FIFA. Certo. Falando de laterais, Carvajal ele sofre de alguns problemas físicos recentemente. Não sei se esse foi um motivo da ausência do Carvajal, até por tipo assim, pô, chegou perto da Copa do Mundo, de fato o Carvajal tá fora, quem que eu vou levar? Llorente e Pedro Porro são os próximos da hierarquia, tá? Se for para levar o Carvajal para a Copa do Mundo, eu acredito que o Llorente é quem saia, que o Pedro Porro continue, tá? Porém, Llorente e Pedro Porro foram os dois laterais direitos e Cucurella e Grimaldo os dois esquerdos já estão garantidos. Fica a dúvida na direita, se o Carvajal não foi levado por entendimento de chega na Copa do Mundo, ele não está apto, quem que eu levaria? Então ele levou aqui para teste, ou se realmente é uma opção de fato, pô, o Llorente está pedindo passagem, Pedro Porro pedindo passagem, então eu deixo o Carvajal de fora. São dois que estão jogando muito bem na lateral direita também, né? Então, tem essa questão do Carvajal não tá 100%. Então, pra ele, eu acho que voltar a ser convocado, ele vai ter que estar muito bem fisicamente e voltar muito bem, né? Então, acho que eles acabam ficando um pouco na frente, né? O Lorente e o Pedro Porro. Se for levar essa questão realmente que ele tem de hierarquia, de respeito, de jogadores já consolidados, acredito que ele não vai abrir mão do Carvajal, né? Só, bom, vamos Nesse caso aguardar. dele. Na zaga, ele já abriu um pouco mais essa mão, assim. Jogadores como Cubarsí, Laporte e Huijsen já são garantidos na Copa do Mundo, tá? Essa quarta vaga que existiu uma disputa, me surgiu uma surpresa, porque o Lenormand era o zagueiro titular e participava dessa hierarquia. E ele não é convocado por opção técnica, e o Mosquera ele é convocado como opção principal. No Atlético de Madrid, o Lenormand perdeu vaga para o Pubil, né, também em espanhol, e o Pubil seria convocado como teste, porém o Pubil sofreu alguma lesão e não pôde ser oportunizado. Tá? Mas me surgiu a estranheza do pô, ele quebrou a hierarquia com o Lenormand, né, coisa que não aconteceu no gol, e o Carvajal por conta da questão Sim, física na lateral. alguma Mas o coisa Lenormand, aconteceu que ele quebrou, né? pode ser que seja também a questão, pô, o Lenormand ele realmente está muito mal tecnicamente. Eu vou abrir o leque para o Mosquera, para ver como ele se sai, para caso chegue na Copa do Mundo realmente esteja insustentável a convocação do Lenormand, eu tenho um outro cara que eu já testei. Já tem o nome Pode ali ser, na hora, né? pode ser que seja uma alternativa, mas a preferência e o gosto dele é o Lenormand. Vamos aguardar. Mas o resto ali já está garantido, tá? Falando do meio de campo, eu vou listar já os meio-campistas e os atacantes, depois a gente vai para o campinho tático, tá? No meio campo teve Dani Olmo, Fermin Lopes, Fornals, Pedri, Rodri, Soler e Zubimendi. Os atacantes foram Baena, Barrenechea, Ferran, Torres, Iglesias, Oyarzabal, Pino, Victor Munhoz e Amal, os convocados. Bom, meio campo aqui, boa parte também já definido, tá? Rodri, Zubimendi, Pedri, Dani Olmo e Fermin Lopes eu já vejo como garantidos na Copa do Mundo e vamos acrescentar o Mikel Merino. Isso depende do retorno físico dele, como é que ele volta fisicamente falando. A tendência é que ele volte em cima da Copa do Mundo, mais ou menos ali na data FIFA perdão, mais ou menos no final do mês de maio, início de junho. Então ele volta muito em cima. Ele voltando e estando minimamente apto, acredito que ele seja o convocado
até porque ele se consolidou no ciclo, Ele tá? participou do ciclo Então todo, né, praticamente, né? ele iria no lugar ou do Fornaus ou do Soler, tá? Se o Mikel Merino não for o convocado por conta desse lado físico, acredito que o Fornaus, até por ter estado presente há mais tempo na seleção da Espanha, seja essa alternativa, tá? Mas num todo, tá bem desenhado. Um outro nome também que é certo na Copa do Mundo que não tá aqui é o Fabian Ruiz, que tá machucado, mas ele volta acho que nas próximas semanas para a Copa do Mundo. Ele tá apto, ele voltando. Ele, além de ser garantido, ele é titular desse meio campo com o Rodri e Pedri no trio ideal da Espanha. Então temos esses dois nomes garantidos. Rodariam Fornals e Soler nesse mundo ideal do De La Fuente. Podendo até apresentar um oitavo nome na lista. O Gavi voltou recente de um LCA, e é um nome que o De La Fuente gosta muito. Para vocês terem ideia, ele não foi convocado para a Euro de 2024 que a Espanha venceu porque ele estava machucado. E ele foi até a Espanha, a corte da Espanha, né, se apresentar ao rei espanhol, sendo parabenizado como um campeão, sendo que ele não fez parte do plantel por lesão. Então mostra realmente essa confiança, esse gosto que o De La Fuente tem por ele. Acredito que uma das vagas aqui do ataque, que daqui a pouco a gente fala porque foram convocados tantos jogadores, possa vir aqui para o meio, caso o Gabi esteja minimamente apto fisicamente. E aí fecharia o meio campo ali ideal com Rodri Zubimendi, Pedri, Mikel Merino, Fabian Ruiz, Gavi, Dani Olmo e Fermin Lopes, tá? Com Fornal, Soler, Alex Garcia, jogadores brigando por essa posição. Existe um mundo em que o Gavi realmente, não está apto fisicamente, mas eu não vou levar um meia, eu vou levar mais um atacante. Existe esse mundo, tá? Dependendo da característica que ele está precisando, ele pode até optar por esse atacante para ter mais opções no ataque, né? Um jogador que pode fazer uma beirada, um jogador que pode ser um definidor. No ataque já temos também vários garantidos, tá? Yamal, Yermi Pino, Baena, Ferran Torres, Oyarzabal, esses eu vejo garantidos, e o Nico Williams voltando de lesão também vejo garantido. É um cara que tem sofrido muito essa temporada com o Pubalgia, então isso gera uma preocupação muito grande porque é um nome de fortíssimo respaldo na seleção da Espanha. É o cara dessa dupla de pontas que explodiu para o mundo da Espanha, que é ele e o Yamal. Então a ausência dele realmente é uma falta muito grande que a Espanha sentiria, tá? Considerando 7 nomes convocados, eu já citei 2, 4, 5. O Nico Williams seria o sexto para dividir a ponta. E o Iglesias é um nome que vem ganhando oportunidade. O De La Fuente sempre demonstrou querer levar um centroavante 9 de fato. O Morata, por conta até de algumas declarações que ele teve, perdeu nessa hierarquia. O Samu do Porto era um nome que despontava, mas sofreu o LCA, está fora da Copa. O Iglesias agora é o nome mais próximo para pegar essa vaga de camisa 9 de área de fato. Eu ia falar, não, o Iglesias ele veio crescendo bem nesses últimos ciclos, né? Veio sendo convocado, veio surpreendendo, atuando bem. Ele é um cara mais definidor e pode ser esse jogador que o De La Fonte estava buscando, né? Um definidor para o time para ter essa característica de ser o homem-gol. Ele vem no embalo, né, de um excelente Celta de Vigo, brigando por G5 ali da Espanha, Sim. e nas quartas da Europa League, Muito né, tirando o confiança, né? Lyon. Vai ganhando muita confiança para fazer gol também. É um bom time do Celta. E aqui na esquerda a gente tem os nomes do Vitor Munhoz e Barrenechea, que são dois estreantes. Acredito que muito até por realmente, não tô com o Nico Williams, vou convocar dois jogadores aqui para gerar essa disputa na ponta. E uma situação que realmente o Nico Williams esteja fora da Copa do Mundo, eu tenho esses dois que possam brigar. Tem o Jesus Rodrigues do Como e o De Frutos do Raio Vallecano também, que são jogadores que foram convocados recentemente, que brigam por essa possibilidade do Nico Williams estar fora da Copa. Podem ser alternativas, né? Já que tem essa incerteza do Nico Williams. Então é bom ter essas sombras também pra gente. Pra gente não, pra ele entender o que ele quer pra Copa do Mundo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mais uma seleção analisada, a convocação da Espanha, jogadores convocados, o que o De La Fuente pensa para a Copa do Mundo. Deem um like, compartilhem esse vídeo. Então é isso. Valeu, um abraço. Tamo junto.